Boa noite, queridos irmãos. Agradecemos a oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui novamente, reunidos em nome do nosso querido Mestre Jesus, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para obtermos mais um momento de estudos sobre os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, pelo nosso querido canal do YouTube, pela nossa casa Centro Espírita Irmão Clarence. Nosso estudo de hoje, irmãos, será o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, item 10, que fala sobre os falsos profetas da erraticidade. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. A lição é 112, com o título Tabernáculos Eternos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 9. E Emmanuel nos diz assim: um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem, mas que ninguém, o Salvador, identificava-nos as imperfeições, e evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinala o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos, desse modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, que na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Então, meus irmãos, através dessas frases belíssimas do nosso querido benfeitor espiritual humano, vamos unir os nossos corações, nossos sentimentos, direcionando ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo ao nosso Mestre a oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui,
reunidos em seu nome, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudar mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos ao nosso Mestre querido que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, com os nossos corações envolvidos nessas vibrações de paz, amor e fraternidade, pedimos a Ti a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que sempre seja feito em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarencio e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Como nós conversamos, meus irmãos, no início, nosso estudo de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, que fala sobre os falsos profetas, da erraticidade. Então nós vamos iniciar o nosso bate-papo já comentando sobre esse item, que é o estudo de hoje, que é uma mensagem do Espírito Erasto, discípulo de Paulo. Uma mensagem que ele recebida em Paris no ano de 1862. E o nosso irmão Erasto, ele começa falando assim para nós: os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sobre falsas aparências de amor e de caridade semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhes seus sistemas absurdos, que fazem com que seus médios aceitem, para melhor fascinar aqueles que querem iludir. Para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam sem escrúpulo algum de nomes que os homens só pronunciam com respeito. São esses espíritos que semeiam antagonismo entre os grupos, que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem com má vontade. Isso já seria suficiente para desmascará-los, porque agindo assim, dão um mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se enganam de uma forma tão grosseira. Quando o nosso querido irmão Erasto, ele toca aqui sobre a questão de médiuns. E aí nós vamos, o que nós aprendemos, meus irmãos? Nós aprendemos que todos nós somos médiuns por sofrer as influências dos espíritos encarnados. Todos nós temos a percepção das influências e dos pensamentos dos espíritos desencarnados. No Livro dos Espíritos, na questão 459, nosso querido professor Kardec, ele faz essa pergunta sobre isso. Ele pergunta na 459, os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E os espíritos superiores responderam, sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Nós sofremos todos sem exceção, separando aquela mediunidade mais ostensiva que nós conhecemos e aprendemos através do estudo da doutrina espírita. Mas todos nós, sem exceção, nós somos receptores
dos pensamentos encarnados e desencarnados. E hoje aqui nós vamos falar sobre os pensamentos dos desencarnados, que a sua influência é até muito mais fácil sobre nós e maior, por justamente eles estarem sem o corpo de carne, que é um dos obstáculos dos espíritos encarnados. O corpo de carne, ele abafa muito a nossa potência, espíritos encarnados. A nossa potência fluídica, a nossa potência vibratória. E o espírito desencarnado não. Ele não tem esse corpo físico abafando. De uma certa maneira, dependendo, sempre, claro, vai depender do estágio, do degrau espiritual e moral do espírito, mas eles são muito mais libertos do que nós. E as suas influências atingem com muito mais vivacidade, com muito mais força e com muito mais energia. Então, meus irmãos, o que nós vemos hoje em dia com tanta facilidade e com tanta frequência são o quê? Mensagens. Mensagens pela mídia social. Mensagem pelos aplicativos sociais. Aplicativos da internet, todas essas ferramentas benéficas, que são ferramentas benéficas, ferramentas que nos dão a oportunidade de nos comunicarmos com mais rapidez, mas infelizmente estão sendo usadas para se passar mensagens exatamente através dessas influências de irmãos desencarnados que estão, infelizmente, atualmente no papel de falsos profetas. São mensagens, por exemplo, sobre remédios espirituais, vacinas, mensagens sobre as situações do mundo, sobre a pandemia, como está sendo passado, então agora com a pandemia, como está sendo passado mensagens absurdas, que se a gente for analisá-las pelo crivo da razão, nós vamos encontrar os absurdos que estão contidos nessas mensagens. E é para isso que o nosso querido irmão Erasto nos chama a atenção, e vamos reparar que numa mensagem que ele passou em 1862, mas como está sendo atualíssima agora essa mensagem do nosso querido irmão Erasto. Por justamente estarmos agora sofrendo essa chuva de mensagens de esses irmãos que ainda estão nessa condição de falsos profetas na erraticidade. Vamos ver mensagens escritas até, no caso ali, colocados até nomes de espíritos de respeito, espíritos de condições superiores, e muito superiores, como o Dr. Bezerra de Menezes. Quantas mensagens que está existindo por aí na mídia social, na internet, com o nome de Dr. Bezerra de Menezes, até mesmo o nome de espíritos que são desconhecidos, mas que a gente vai, quando lê essas mensagens, quando nós vamos ver as informações, nós vemos que são informações repetitivas, desconexas, informações de linguajar difícil, empolado,
Recentemente, mais ou menos recentemente, eu recebi uma mensagem que se dizia ser recebida de uma casa espírita, psicografada, o irmão com um linguajar totalmente empolado, seu linguajar, seu modo de falar, palavras difíceis, falou até o nome no nosso planeta em uma outra língua, uma palavra que nunca ouvi falar, aí estava ali do lado da palavra entre parênteses, terra. Então nós vimos que são mensagens que, analisando ela, nós vimos que são mensagens que está fora da lógica, está fora do crivo da razão. Uma coisa de um tempo atrás, de um bom tempo atrás, né, existiu mensagens, melhor falando, na mídia social, na internet, mensagens, por exemplo, sobre um remédio espiritual, que no tal dia, na tal hora, era para ser colocado copos de água sobre mesas brancas, que a espiritualidade superior iria passar para colocar ali naquele copo d'água, né, vários remédios para doenças, para várias doenças. Falou até o nome da casa da onde foi recebida essa mensagem, e a própria casa colocou no seu site uma mensagem, um informativo bem grande, dizendo que não tem nenhum conhecimento sobre isso. E precisamos, irmãos, ter muito cuidado, porque, infelizmente, está aí esses irmãos ainda vestidos no papel de falsos profetas, na erraticidade, utilizando irmãos que, infelizmente, estão se descuidando para passar mensagens falsas. Mensagens que, em vez de nortear as pessoas para o bem, para o alto, não, confundi-las com informações falsas. Mais adiante, nosso querido irmão Erasto, na sua mensagem, que é o estudo de hoje, ele fala assim para nós: Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a limita em um círculo restrito. Ele faz surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de extravagância, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Nós vamos perceber que quando é realmente uma mensagem de espíritos superiores, uma mensagem realmente para ajudar a humanidade, fazer a humanidade raciocinar, se conscientizar, ela é aberta para todos. Aberta para todos. Nós temos mensagens chegadas a nós pelo nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes, e elas são feitas aonde? Elas foram recebidas aonde? Essas mensagens? Em estudos, em reuniões de estudos espíritas, seminários, locais aonde ali está vários presidentes de várias casas espíritas, palestrantes, que ali estão recebendo aquelas orientações. Então nada é escondido, não vem
de um ponto só. São várias pessoas ali escutando aquelas orientações, representantes de várias casas espíritas. E essas mensagens vêm em vários seminários, não é só um seminário só, são em vários seminários. Como não só o Dr. Bezerra de Menezes, como vários outros espíritos superiores passam essas mensagens em conjunto. E aí vamos analisar o linguajar, o que é falado, o que está sendo apresentado, o raciocínio que estão passando. E nós vamos ver que todos, sem exceção, conseguem compreender o que aquele Espírito está querendo nos passar, nos dizer e nos orientar. Os pontos que estão sendo tocados por aquele Espírito. Todos conseguem entender. Aqueles mais intelectualizados e aqueles menos intelectualizados, todos compreendem. Por quê? Porque quando é realmente da espiritualidade superior, o Espírito fala com o coração, ele fala com o sentimento, e todos conseguem assimilar aquelas informações. Mais adiante, nosso irmão Erasto toca mais uma vez em um novo assunto, que ele fala: tende, porém, a certeza de que, quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada a todos os grupos sérios que possuem médios sérios, e não a este ou aquele com exclusão dos outros, como nós comentamos aqui. E ele mais adiante fala: é incontestável que, submetendo todos os dados e todas as comunicações dos espíritos à análise da razão e da lógica, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, mais o conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médiuns, que têm a marca da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maléficos. Nós notamos a grande diferença quando são mensagens passadas, sérias, no linguajar e na maneira compreensiva para todos, quando o Espírito Superior passa. Notamos essa grande diferença nessas mensagens. Nós temos livros como Palavras do Coração, Inspirações do Amor Único de Deus e Pela Graça Infinita de Deus. São de espíritos da diretoria espiritual da casa de Leon Denis, Centro Espírita Leon Denis. É o nosso querido irmão Dr. Erma, irmão Antônio de Aquino, irmão Baltazar. Esses livros são as mensagens que foram psicofonadas pelo nosso querido também irmão médium, seu Altivo, que hoje se encontra já na espiritualidade. Essas mensagens foram psicofonadas nas reuniões públicas que aconteceram nos céus, como até hoje ainda são psicofonados, só que por outros médiuns. E eram mensagens passadas para todos ali em geral. Ao pegarmos esses livros, ao analisarmos esses livros, nós vamos ver a facilidade de comunicação, a facilidade, o linguajar fácil
principalmente a lógica e a razão de tudo aquilo que esses espíritos queriam passar e passaram para todos nessas reuniões públicas. Nós vamos notar essa diferença, nós vemos essa diferença das mensagens quando é realmente da espiritualidade superior. Por isso, irmãos, todos que querem conhecer a doutrina espírita precisam estudá-la para realmente conhecê-la. A doutrina espírita, antes de qualquer raciocínio que queiramos fazer sobre ela, é preciso realmente estudá-la primeiro para conhecê-la. Realmente ter a noção do que é a doutrina espírita e o que os espíritos superiores trouxeram para nós. Quais são as informações que eles trouxeram para nós? E quando nós estamos no momento vestindo a responsabilidade da mediunidade, trabalhando já na casa como médium, a necessidade de estudar a doutrina espírita é maior ainda. É maior ainda. Se queremos realmente ser cada vez mais instrumentos melhores para sermos utilizados pela espiritualidade superior. Devemos nos esforçar sempre para sermos utilizados pela espiritualidade superior, para que nós não nos transformemos em pedras de tropeços. Há irmãos que estão com sede de aprender realmente o que o Cristo nos trouxe, o Evangelho de amor e misericórdia que irá libertar todos nós, que Ele nos trouxe. Então tenhamos muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado em estudar, para analisarmos sempre as mensagens que estão sendo passadas, distribuídas, sempre. A lógica, o crivo da razão, daquilo que aquele Espírito está querendo passar para todos. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento e obrigado por me ouvirem. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade maravilhosa e misericordiosa que nós tivemos de termos tido esse momento onde estudamos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, na presença desses amigos da espiritualidade superior. Roguemos a Ti, Mestre amado, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os Teus ensinamentos com a maior clareza. E que através dessa compreensão clara tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticarmos
esses ensinamentos em nossos corações e em nosso dia a dia. Roguemos a Ti, Mestre amado querido, que esteja envolvendo os corações dos governantes de todas as nações, abrindo-os cada vez mais, para que eles sintam a presença e o amparo dos seus benfeitores e guias espirituais e as suas inspirações, para que possam tomar todas as decisões visando sempre o bem-estar de todas as nações. Roguemos também por aqueles irmãos que estão passando por esses momentos de dor, sofrimento e angústia, devido às doenças que estão sendo causadas por esse vírus que está atualmente espalhado no nosso planeta. Esses irmãos que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs e desencarnando devido às doenças desse vírus. Que todos eles estejam sendo com seus corações envolvidos pela Tua luz e pelo Teu amor, Mestre amado querido, para que possam ser amparados e assistidos em todas as suas necessidades. E é assim, Mestre amado, com os nossos corações agradecidos, que pedimos a Ti a permissão de darmos por terminado esse nosso momento de estudo. Estudos esses que sempre sejam feitos em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarencio e de toda a espiritualidade superior, mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, uma boa noite e muita paz a todos.